O futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente. A TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer. Tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação. Na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver. Com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão. A nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 28 minutos. Hoje é dia 11 de agosto, quarta-feira. Agradecer a Deus, mais um dia que está aí no seu finalzinho de tarde. Daqui a pouquinho mais uma noite, e que seja uma noite abençoada na tua casa, com a tua família, com as pessoas que você ama, né? Exatamente, que seja uma noite aí de muitas bênçãos na tua vida. Agradecer a todos que estão ligados conosco agora em todas as plataformas digitais. A você, minha querida dona de casa, que permite que eu entre todos os dias no seu lar, na sua residência, em todos os cômodos, porque com a rede social, com a internet, não tem limites, não tem fronteiras. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência de todos os dias. Agradecer também a todos que estão aí ligados agora no Facebook Diário do Sertão. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A você que está assistindo o programa agora pelo nosso site, pelo link tvdiariodosertão.com.br. muito grato pela sua audiência. A você que acompanha agora pela Netline HD TV, canal 3, você já sabe, né? Canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HD TV. A você que está acompanhando pelo canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. A você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato aí pela sua companhia, pela sua audiência. A você que já segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência também. A você que já se inscreveu, mas se não se inscreveu, se inscreve agora. Vai lá no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. Lá você não assiste o programa ao vivo, mas tem todos os programas na íntegra, para você compartilhar, assistir a hora que quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, enfim. Vai lá e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque lá tem um conteúdo rico para você, de muita informação, tá certo? É um programa que, como eu já digo sempre a vocês aqui, ensina e emociona, é o Balanço Diário, tá? A você, claro, que segue, né, o nosso Instagram, vai aparecer aí, está, nosso Instagram é esse aí que está no teu vídeo, Programa Checkmate TV.
Nosso Instagram, você já sabe, lá você não tem fake news, só tem fatos. Lá você tem picotes do programa, lá você vai saber tudo o que vai acontecer aqui no Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Lá você vai interagir comigo, me ajudar a fazer esse programa aqui, ó, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Afinal, esse programa é feito para você e com você. Então segue o nosso Instagram agora, vai lá, tá certo? Programa Checkmate TV. Nosso WhatsApp vai aparecer aí agora, aí está, 83 o DDD 986531759. O WhatsApp você fala comigo agora, em tempo real, tá certo? Você vai dizendo aí onde você está, né? Qual a tua cidade, qual o teu nome, e eu vou aqui mandando um boa tarde, daqui a pouquinho um boa noite para você, e claro, agradecendo a tua honrosa audiência, o teu carinho conosco todos os dias, tá bom? Muito obrigado, aí está o nosso WhatsApp, fala aí, interaja conosco, fica à vontade, tá bom? 17 horas e 33 minutos, e olha, hoje, atenção, hein? Daqui a pouquinho vai estar comigo ao vivo, isso, ele vai estar comigo, ele é militar, tá certo? Ele é brigadeiro, né? E ele vai falar comigo aqui, ele é candidato, né? Pré-candidato à presidência da República. Exatamente, vai disputar lá com Jair Bolsonaro, vai disputar provavelmente, né, com Luiz Inácio Lula também da Silva, tá? Ele é pré-candidato à presidência da República, já esteve aqui no nosso programa em outra oportunidade, tá certo? É o Brigadeiro Átila Maia, olha aí, Brigadeiro Átila Maia. Hoje nós vamos falar aqui sobre Distritão, voto eletrônico e será que nesse país pode haver uma intervenção militar, né? Afinal de contas, ontem lá em Brasília, tá certo? Lá na frente lá do Planalto, uma verdadeira carreata lá, botaram todo o material bélico, foi tanques, né? Jipes, enfim, tudo, né? A Força Militar, a Marinha, passando lá na frente para entregar o convite ao presidente da República, tá? Uma coisa que nunca aconteceu e que, por infelicidade, isso aconteceu no dia da votação, né? Da PEC do voto impresso, tá? Que, por sinal, o Congresso rejeitou, tá? Não passou, né, a questão do voto impresso, mas os parlamentares, deputados, senadores se sentiram assim afrontados com aquilo foi uma afronta, foi uma maneira de intimidar, né, que o presidente da República fez para tentar mostrar força, tá certo? E fazer com que a PEC fosse aprovada, né? Apesar dos militares terem dito que não, que aquilo ali não tinha esse objetivo, que na verdade foi uma fatalidade, a data já tinha sido marcada quando o Congresso marcou a votação da PEC, enfim, uma infeliz coincidência, mas aqui para nós não ficou bom para o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, né, infelizmente, ele demonstra aí para o mundo inteiro o que a gente não gostaria que um chefe de Estado demonstrasse, tá certo? Inclusive expondo, né, as nossas Forças Armadas, envolvendo aí em coisas que ela não tem que estar envolvida. Na verdade, o que o povo quer, o que a população quer realmente nesse momento, mais do que nunca, projetos que venham a acelerar as vacinas ainda mais, projetos que venham a reduzir, né, muito esse desemprego, projetos que venham realmente a reduzir ou até acabar
com essa fome que o nosso país está passando. Então, tudo errado, tudo sendo feito da maneira errada, lamentavelmente, né? E a gente, a população, principalmente a mais pobre, a mais carente, passando por isso, passando por essa situação difícil, né? Mas vamos ouvir o que o brigadeiro Átila Maia tem a dizer daqui a pouco, tá? Ele como militar, vamos ouvir a opinião dele, o que ele achou disso, né? E outros assuntos mais que nós vamos tratar aqui no programa e que, claro, você pode e deve participar, mandando a tua pergunta, o teu comentário. Eu vou fazer aqui ao vivo ao brigadeiro Átila Maia. Produção, eu vou passar o vídeo do brigadeiro, tá? Por favor, vamos ouvir aí o convite que ele está fazendo para você assistir, compartilhar o programa. Solta o vídeo. Como dizia a profecia do Beato, que o sertão ia vir a mar, dá no coração o medo de que algum dia o mar também vire sertão. Exatamente sobre todas essas turbulências. Eu, brigadeiro Átila Maia, estarei hoje no Balanço Diário com Fernando Antônio, falando sobre voto eletrônico, distritão e intervenção militar. Não percam! Tudo sendo transmitido para o Brasil e para o mundo pela TV Diário do Sertão. Muito bem, brigadeiro Átila Maia, hein? Pré-candidato à presidência da República em 2022. Vocês sabem que essa corrida pela presidência já começou, né? Já estão articulando aí a terceira via, ninguém sabe ainda quem vai ser, né? Temos apenas, por enquanto, quase uma certeza, quase, né? Quase uma certeza que Lula também será candidato, né? À presidência. O presidente Jair Bolsonaro vai concorrer à reeleição, tá? E aí vem as outras forças aí, onde o brigadeiro Átila Maia é uma dessas forças também, e daqui a pouco você vai poder conhecer um pouco. Você que ainda não tinha ouvido falar, você que não assistiu o outro programa que ele esteve aqui comigo, aqui no Balanço Diário, vai poder hoje ver o que o brigadeiro Átila Maia pensa, e você pode participar, deve participar, ok? Deixa eu agradecer aqui a audiência, Léo Lima, assistindo o programa, muito obrigado, ele está em Bom Sucesso, aqui na Paraíba. Jobson de Oliveira Santos, assistindo o programa em Brasília. E aí, Jobson, como é que foi a repercussão ontem aí, hein? Era canhão pelas ruas, né? E aí, só Deus sabe, né? Vamos lá. André Luiz está dizendo aqui, o programa aqui é democrático, o programa aqui é realmente imparcial. Então, André Luiz dizendo, Bolsonaro presidente em 2022. E está dizendo aqui, Lula... Aí vocês leem aí o que ele está dizendo aí nas nossas plataformas digitais. O povo nordestino agora está sendo tratado como gente. Queremos chuva de honestidade. O André Luiz, que está em Carapicuíba, São Paulo, no ar. André, eu realmente agora eu entendo porque você está em São Paulo, né? Eu não sei se bem o povo nordestino está sendo tratado como gente. Aliás, eu não sei se o povo brasileiro está sendo tratado como gente, tá? Se você acha isso, eu respeito, é sua opinião, né? Agora, realmente é a sua opinião, porque na minha opinião, não tá não, viu? O povo está passando fome, o desemprego está assustadoramente aí, absurdamente alto, tá? Os preços estão disparados em tudo. Eu não sei aí onde você está, em Carapicuíba, São Paulo, né? Então, só se aí está sendo diferente, porque no resto do país, tá certo? O que a gente vê realmente é a fome, são as pessoas aí em fila para pegar osso, tá? É comendo feijão de bandinha. É isso que a gente está vendo nesse país, né?
Mas se você está tendo uma visão diferente, eu respeito, tá, a sua opinião, ok? 17h41, olha, vamos fazer aquela pergunta que eu gosto de fazer a vocês todos os dias. E aí, como é que está o tempo na tua região? Como é que está aí esse finzinho de tarde? Como é que vai ser esse início de noite? Como é que vai estar a noite aí, onde você está? Amanhã, né? Aqui você sabe, tá? Aqui no Balanço Diário você fica informado de tudo. O Clima Tempo, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, agora no Balanço. A faixa leste entre Alagoas e o estado da Paraíba continua em atenção por causa da chuva muito persistente dos últimos dias, que vai continuar ao longo desta quarta-feira. Tem previsão de altos acumulados, principalmente sobre o litoral do Pernambuco. Enquanto isso, a chuva já dá uma trégua sobre áreas do estado da Bahia e também do Sergipe, e o interior da região também segue com predomínio de tempo muito firme. A chuva no Maranhão ocorre em forma de pancadas, que pode vir acompanhada por trovoadas, e entre o Piauí e o Rio Grande do Norte, a chuva já acontece de forma mais fraca e localizada. Com relação às temperaturas, em Salvador o tempo fica firme, com máxima que alcança os 29 graus na tarde desta quarta-feira. Em Recife a máxima é de 27 graus, 29 em Natal. Em Teresina o dia começa com 20, a máxima é de 34 graus. Em Fortaleza chove fraco, com máxima que alcança os 31. E em São Luís a chuva pode ocorrer a qualquer hora e a máxima alcança os 32 graus à tarde. Muito bem, o serviço de meteorologia na sua cidade, na sua região, aqui no Balanço Diário. O Matias dos Santos está dizendo, aqui em São Paulo está com 12 graus em São Paulo, hein? Olha aí, Matias dos Santos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Olha, gente, agora eu quero falar com vocês, atenção, hein? É contagem regressiva, tá chegando o dia da grande final do concurso Talentos do Sertão, dia 27 de agosto, última sexta-feira desse mês, vai ser às 20 horas, lá na área de lazer Vipcel. Fica onde, Fernando? A área de lazer Vipcel. Fica ali, quem é aqui da região sabe, né? Ali na Estrada do Amor, tá certo? Por trás do La Fiesta, aquela casa de festa que tem ali por trás, lá tem a área de lazer Vipcel, tá? E a grande final do Talentos do Sertão vai ser lá, transmitida ao vivo aqui pela TV Diário do Sertão. E claro, você vai poder estar lá assistindo ao vivo lá conosco, sentadinho na sua mesa, tá? Então depois nós vamos dizer para você como é que você pode fazer para você já garantir a tua presença na grande final do Talentos do Sertão, esse concurso que revelou talentos e que mexeu com a cabeça de muita gente, tá? Muita gente já perguntando quando é que vai começar o outro concurso. Claro, ano que vem, né? Talentos do Sertão 2022. Mas antes, nós vamos divulgar, exatamente abrir as inscrições para você também participar. E claro, em 2022 com prêmio maior, né? Porque esse 2021 são R$1.000 em prêmios, tá? Temos 6 candidatos na grande final já classificados e estamos passando aqui todos os dias um resumo, né? Um resumozinho da participação do finalista. E hoje nós vamos passar exatamente ele, tá? JP cantor, JP, o João Pedro, aqui de Cajazeiras, que já está classificado, já está na grande final e você vai poder estar lá, hein, para assistir ao vivo. Vamos ver como foi a participação de JP
desde o início, quando começou com a capela, depois entraram um instrumental, até chegar no grande dia que ele se classificou para a grande final. Vamos ver agora, JP. Sentir o seu calor, quem sabe canta pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Olá pessoal, meu nome é João Pedro, mais conhecido como JP Cantor. Eu tenho 15 anos de idade e moro na cidade de Cajazeiras, aqui no estado da Paraíba. E eu quero contar um pouco da minha história para todos vocês. Com meus 6 anos de idade eu comecei a pegar gosto pela música, sempre cantando um sertanejo, uma rocha, que eu gostava muito. Em primeiro lugar, venho ajudar minha família, que minha família é muito humilde. Diariamente eu passo por coisas que eu novo, 15 anos eu já reflito. Eu só menti pra não sofrer. Eu só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Quanto tempo o coração leva pra saber? É mais forte que o ar. Tô ficando meio louco, oh meu Deus. É um menino que nunca trouxe um trabalho para fazer em casa, de escola, nunca trouxe. E muito inteligente, muito super inteligente, né? E é um orgulho, né? E João Pedro com 30 pontos, 29 dos jurados e 1 do portal Diário do Sertão. Parabéns, João Pedro, está na final do concurso. Eu vou seguir cantando essa canção, levando esse... Ei, meu Deus, esse concurso vai deixar muita saudade, viu? Minha nossa, olha só, quando eu olho assim esses momentos, aí eu vejo ali a Johanna Dantas, aquela princesinha linda, a mais jovem participante do concurso, Johanna, que esteve conosco, foi longe, chegou até a semifinal, só não conseguiu passar por JP, por João Pedro, que está na final. Então a gente, quando lembra dela, vê o futuro que essa menina vai ter aí pela frente, um talento incrível e que nós mostramos aqui na TV Diário, aqui no Talentos do Sertão. Aí quando eu olho a imagem também, aí vejo quem? Ele que já é amado pelo público, ele que na sexta-feira o pessoal já fica perguntando, ele vem? Ele vai estar aí? Claro, Dodô Lambadão, meu Deus do céu, Dodô Lambadão, mandar um abraço pro Dodô, tá certo? Esse cara fantástico, esse cara do bem, esse cara que também está sendo revelado, visibilidade aqui no programa, já faz parte aqui do nosso grupo, Dodô que está sempre com a gente toda sexta-feira e vai estar também, hein, na grande final do Talentos do Sertão, ele também vai cantar lá e claro, Dodô não apenas canta, Dodô ele canta e dança, Dodô dança até sem acompanhamento, dança de todo jeito, então Dodô, ó, beijo pra você, meu irmão. Que bom ter você aqui com a gente. Talentos do Sertão, é dia 27 de agosto, imperdível. Garanta logo a sua mesa, tá? Faça a sua reserva, depois eu vou dizer como para você garantir sua presença lá na grande final ao vivo, lá na área de lazer da Vipcel, ali na Estrada do Amor, por trás do La Fiesta, 8 da noite, dia 27 de agosto. E olha, um showzaço também, com a banda Conexão Retrô, essa banda incrível, né?
Essa banda que toca demais, os caras são muito bons mesmo. Repertório, ó, de primeira, tá? E também Silver Links, olha só, com o nosso querido Lucas Belmont, esse cara fantástico também, que participou aqui do programa, esteve conosco, então vai ser show. 17h51, já eu vou estar com ele, hein? Brigadeiro Átila Maia. Antes de falar com o Brigadeiro, nós temos alguns quadros importantes para passar para vocês, tá? O primeiro quadro é exatamente aquela mulher incrível, extraordinária, maravilhosa, empresária, coach, palestrante, essa mulher fantástica. No quadro 1 Minuto com Anísia Gonçalves, agora no Balanço. Olá! Hoje nós comemoramos o Dia do Advogado e comemoramos o Dia do Estudante. E aqui vou falar diretamente para você, estudante, preste bem atenção. Então, assim, vou parafrasear algumas frases da deputada federal Tabata Amaral. E aí ela diz o seguinte: frases que eu deveria ter ouvido quando estudante. E aí eu quero que você faça essa reflexão, se essas frases são ou não importantes para você. Uma nota baixa não significa fracasso. Preste bem atenção. Então não é um fracasso. Acredite no seu sonho de passar no vestibular. Seus professores são seus aliados. E isso, ninguém sabe de tudo. Ninguém. Respeite seu limite e cuide de sua saúde mental. Se você é mulher, lembre-se que o machismo pode estar fazendo você se sentir inferior. Por mais difícil que esteja sendo, educação transforma vidas. Sim, educação transforma vidas. E aí, estudantes, eu quero deixar a seguinte mensagem, além dessas frases para você. Ser criativo. Então, seja criativo. Busque o infinito. Pense no futuro e transforme pessoas. E estas vão transformar o mundo. Parabéns pelo Dia do Estudante. Muito bem, Anísia Gonçalves, e lembrou muito bem, claro, né? Um abraço carinhoso a todos os advogados, hein? Nesse dia 11 de agosto, Dia do Advogado. A todos vocês que estão aí diariamente buscando a justiça, não importa quem estejam defendendo, tá certo? Mas estão aí com aquele compromisso de buscar a justiça num país onde essa palavra justiça deixa uma grande reflexão. Essa é que é a verdade, tá? Então vocês são guerreiros também, parabéns pela profissão e que com certeza a gente possa cada vez mais, né, ter um país melhor, um país mais justo, igualdade, tá certo? E que essa palavra justiça, ela possa realmente simbolizar, tá certo? A profissão que você escolheu, a profissão que você colocou como a profissão da sua vida. Parabéns a todos os advogados do Brasil inteiro, tá certo? Do mundo, enfim, parabéns pelo seu dia. 17h55. Agora nós temos outro quadro muito importante também. Eu falei para vocês que o Damião Júnior, aquele psicólogo fantástico, incrível, que vem sempre no programa, eu falei que ele teria um quadro conosco diário, né? Esses últimos dias agora, segunda e terça-feira, ele não mandou o vídeo, mas hoje ele mandou. E o tema é de alta relevância. Olha só, a temática que ele vai falar agora com você é exatamente o estresse nosso de cada dia. Você tem estresse? Você é uma pessoa estressada? Vamos ouvir o que o psicólogo Damião Júnior tem para dizer agora. Vamos lá.
Telenauta, você que nos acompanha, no dia de hoje quero falar com vocês sobre o nosso estresse de cada dia. De fato, depois da pandemia, nada mudou. A correria continua a mesma, a pressão a mesma. O que mudou foi que, diante daquilo que nós vivenciamos nos últimos anos, acarretou ainda mais sintomas de ansiedade e de pânico. Por isso que é importante, ao olhar o estresse nosso de cada dia, ver se esse estresse é positivo ou negativo. Isso mesmo, existem dois tipos de estresse, o positivo e o negativo. O positivo faz com que acenda em nós um estado de alerta que precisamos mudar, que algo está acontecendo, que precisamos reorganizar a vida, que precisamos calcular a rota e dar um novo feedback para a vida cotidiana. O negativo faz com que eu comece a desenvolver, principalmente no corpo, sinais de um estresse que está aumentando diante daquilo que eu estou vivendo. Dor de cabeça, dor no corpo, físico, palpitações, sudorese, exaustão. São alguns sinais que podem acontecer. O estresse de cada dia acontece. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas depende muito mais daquele que está vivendo do que aquilo que está externo a ele. Por isso, cuide do seu estresse, veja como ele está e o que ele está tentando comunicar para a sua vida. Olá, telenauta. Muito bem, Damião Júnior, esse psicólogo maravilhoso, que é parceiro nosso, que está sempre aqui no Balanço Diário, trazendo uma temática relevante, importante para você, e agora com esse quadro, né? Além dele vir presencialmente de vez em quando, nós temos aqui Damião Júnior quase todos os dias com esse vídeo, sempre trazendo uma temática importante, relevante. Então é como ele diz, cuide do seu estresse, tá? Realmente, cuide da saúde, tá? Prevenção, isso é o ponto principal. Tem gente que diz assim, eu vou a médico para quê? Para procurar a doença? Não, você não vai procurar a doença. A doença ela já está em você. Você vai para curar a doença ou prevenir que ela fique mais grave. Tem pessoas que não vão, eu não vou em médico. E aí, quando vai procurar, já é tarde, tá certo? Mas o estresse é um dos grandes causadores de muitas doenças, tá? Problemas cardiovasculares, tá? É um deles. Então, tenha cuidado, se policie com relação ao seu estresse, tá? 17h59, daqui a pouquinho eu vou estar com ele aqui ao vivo, hein? Brigadeiro Átila Maia, candidato à presidência da República, pré-candidato em 2022, hein? Daqui a pouquinho ele vai estar comigo, estamos ajustando aqui a conexão, tá certo? Programa ao vivo é assim, né? Enquanto isso, deixa eu agradecer aqui, Núbia Cavalcante. A Núbia diz o seguinte aqui, ó. Boa tarde, André Luiz. Olha, é para você, viu, André? O choro é livre, mas se quiser pode imprimir. Ei, essas eleições de ano que vem vai dar o que falar, viu? Vai dar o que falar. A Mary Nunes, oi, obrigado pela audiência, pelo carinho. Então, enquanto a gente ajusta aqui o Brigadeiro Átila Maia, vamos então àquelas notícias que é chato, né? É chato a gente estar aqui num clima tão bacana, ter que falar de coisa ruim, né? Mas é a nossa função, temos que passar isso para você, nosso telespectador, que confia aqui no nosso trabalho. Então vamos agora ao Balanço Policial. Agora! Se apreende um dos líderes de grupo criminoso envolvido em homicídios no Vale do Piancó. A polícia militar apreendeu um dos líderes de um grupo criminoso que tem atuação no Vale do Piancó.
com a prática de homicídios e tráfico de drogas. O indivíduo tem 33 anos e foi localizado em uma casa na manhã desta terça-feira, dia 10, na cidade de Nova Olinda. A residência era um dos principais pontos de apoio do bando após os crimes. Na ação foram apreendidas 2 armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver, que o suspeito ainda tentou arremessar por cima do muro quando percebeu o cerco montado pelos policiais do 13º Batalhão. O local foi descoberto através de denúncias que apontavam que a casa era o, abre aspas, QG do crime, fecha aspas, na região. O preso, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, foi apresentado na delegacia de polícia em Piancó. Então, olha só aí, parabéns à Polícia Militar, que, como bem diz aqui na matéria, né, descobriu o QG. Para quem não sabe, o QG é o quartel-general, né? Quartel-general do crime, lá na região do Piancó. Parabéns aí à Polícia Militar pelo excelente trabalho. Vamos de mais notícias. Moto furtada no centro da cidade de Pombal é recuperada pela PM após denúncia anônima. A Polícia Militar conseguiu recuperar uma moto que havia sido furtada na tarde desta terça-feira, dia 10, no centro da cidade de Pombal, no sertão paraibano. O veículo, uma motocicleta da cor vermelha, estava na frente de um estabelecimento comercial quando foi levada pelo indivíduo. Segundo a PM, a ação policial se deu após uma denúncia anônima de que havia uma moto abandonada próximo a um local conhecido como, abre aspas, As Casinhas. De imediato, os policiais se dirigiram e confirmaram a veracidade da informação. O veículo de fato estava escondido próximo ao local indicado. A PM informou que ainda que câmeras de segurança registraram o momento do furto e que há fotos e um vídeo circulando em redes sociais onde aponta que supostamente pode ter sido um adolescente o autor da ação delituosa. Ninguém foi preso até o momento. Aqui a gente comemora realmente, né? Ter achado a moto, né? Porque com certeza o proprietário da moto está desesperado, precisando, mas ainda bem que encontraram a moto, tá certo? E vão chegar, porque se tem um vídeo, vão já chegar no meliante que fez esse furto, ok? Muito bem, já estou com ele, hein? Já está comigo o Brigadeiro Átila Maia. Então você aí que está assistindo o programa, começa a compartilhar, porque nós vamos bater um papo agora muito bom com ele, Brigadeiro Átila Maia. Boa noite já, 18 horas e 5 minutos, né? Não é a primeira vez que o senhor está aqui, não será a última, com certeza, até porque está se aproximando aí as eleições, né, de 2022, e até lá nós vamos conversar muito ainda, com certeza, aqui no programa. Vamos iniciar então com o seu boa noite, suas considerações iniciais a todos os nossos telespectadores, por favor. Boa noite, meu caro Fernando Antônio, é sempre um prazer enorme estar aqui com você no nosso programa Balanço Diário,
transmitido pela TV Diário do Sertão para todo o Brasil e para todo o mundo. Estarei sempre à sua disposição. Dê um abraço aí a todos os internautas e estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta de qualquer natureza. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, Brigadeiro Átila Maia. Nós temos muita coisa para falar hoje aqui, temos até às 19 horas, né? Apesar do tempo passar rápido, quando o programa é bom e o assunto também. Aliás, isso aqui é todo dia no Balanço Diário, né? E eu já tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora que eu vou até fugir da pauta e vou logo para a pergunta dela, porque é bem interessante para que o senhor responda para todo o Brasil, tá? A nossa telespectadora, ela pergunta o seguinte, veja bem, boa tarde, tenho uma pergunta para o pré-candidato entrevistado. Qual a vantagem de trocar um capitão do Exército por um brigadeiro do ar na presidência da República? E aí, Brigadeiro Átila Maia, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma excelente pergunta, e só a pergunta já, inclusive, justifica, né? O brigadeiro é o oficial-general da Força Aérea Brasileira, no Exército é o general e na Marinha é o almirante. Então, capitão é o oficial intermediário. O capitão não concluiu a carreira, não fez todos os cursos previstos na carreira, não tem a experiência que um oficial general tem, não tem o conhecimento, não tem a vivência, não trabalhou em cargos de chefia e comando, nas negociações com as várias esferas do poder, né? Tanto do executivo, quanto do legislativo e do judiciário. Então, a experiência que um oficial general tem, ela é muito grande comparada com a experiência que um capitão. E no caso a que você se refere, convém também a gente lembrar que não é exatamente um capitão porquanto ele foi expulso do Exército como tenente. E numa ação de um oficial general, que à época era o ministro do Exército, que em entendimentos com o Superior Tribunal Militar, conseguiu com que houvesse o retorno desse oficial expulso, ele foi promovido a capitão, mas com o comprometimento dele de pedir passagem para a reserva, e assim foi feito. Então, eu diria que a diferença é enorme. Além disso, especificamente no meu caso, eu tive inúmeras experiências que me diferenciam, não só do capitão a que você se refere, mas talvez da grande parte, da esmagadora parte das outras pessoas, dos outros pré-candidatos que estão pleiteando o mesmo cargo. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Espero ter respondido especificamente a sua pergunta. Muito obrigado. Muito bem. Brigadeiro Átila Maia respondendo à telespectadora. Você, a partir de agora, pode e deve participar de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, né? Porque com a internet não tem limites, não tem fronteiras. Você pode mandar a tua pergunta, pode mandar o teu comentário, o número vai aparecer já já aí no teu vídeo, tá? Esse é o nosso WhatsApp, o número que você já fala comigo aqui agora, em tempo real, vai aparecer já já aí, é o 839-8653-1759. Então participe, interaja conosco, esse assunto é de alta relevância, tá bom? Brigadeiro Átila Maia, deixa eu começar logo aqui com o que está fervendo aí nas redes sociais, né? Vamos ver aqui o senhor como militar, eu quero realmente ouvir a sua opinião em relação ao que aconteceu ontem, lá em Brasília, tá certo? Aquele desfile, né, da Marinha, das Forças Armadas, mostrando o poderio, né,
surgiram até alguns memes aí, tá certo? Daquela velha história da pólvora que o nosso presidente falou, né? Quando se referiu aos Estados Unidos, tá certo? E alguns memes até bem hilários, né? Pessoas dizendo aí que os Estados Unidos agora, que viram o poderio bélico nosso aí do Brasil, né? Estão preocupados agora, estão querendo se aliar aí à China para poder enfrentar, caso venha a ser necessário. Claro que isso é só brincadeira, eu considero até algumas brincadeiras de mau gosto, porque também é um desrespeito às nossas Forças Armadas, né? Que não merece isso de jeito nenhum, apesar de não era para estar entrando do jeito que está entrando aí, nesse momento político, né, no nosso país. Mas deixa eu lhe perguntar o seguinte aqui, olha só, vamos lá. Tendo em vista essa movimentação toda, exibição de tanques nas ruas, o senhor acredita na possibilidade de intervenção? O senhor acha que há uma possibilidade de um golpe militar no nosso país? Por favor, fique à vontade para a sua resposta. Muito obrigado pela pergunta. Objetivamente, em hipótese alguma, existe essa possibilidade de intervenção militar, de golpe militar. Lamentavelmente, o que nós estamos assistindo, qualquer demonstração de força é sempre o argumento de quem não tem argumento, que é exatamente o caso a que nós estamos nos referindo aqui. Lamentavelmente, vivemos um momento muito desagradável no país, em que temos um presidente da República que não tem argumentos, que não tem capacidade de diálogo, e fica o tempo inteiro querendo demonstrar uma força que ele não tem, porque não existe apoio das Forças Armadas para dar golpe. Não existe. Então, essa possibilidade é totalmente, 100% descartável. O próprio comandante da Aeronáutica, recentemente, recebeu o ministro Gilmar Mendes para um almoço no comando da Aeronáutica. Então, isso é uma prova de que existe harmonia, existe entendimento entre os poderes e entre os militares e os representantes dos três poderes. Agora, a gente vive uma situação que é difícil até de explicar. Acho que foi em março do ano passado, março, abril, eu fiz um vídeo propondo ou o impeachment ou a internação do presidente, porque ele realmente vem dando sinais de que não está muito bem. Nós compreendemos todo o mérito que ele teve na eleição passada. Se não fosse ele, talvez nós não tivéssemos conseguido evitar a permanência no poder daquele partido que já estava há 16 anos, mas isso foi uma coisa. Estamos praticamente já com 3 anos de não gestão, porque, na verdade, não está havendo gestão no país, não tem governo, não tem controle, não tem nada, absolutamente nada, melhorou na gestão deste governo. E aí quer sempre fazer valer uma força que ele não tem, porque não existe esse apoio das Forças Armadas para nada que contrarie a Constituição Federal. Espero também ter respondido. Brigadeiro Átila Maia, ainda dentro da sua fala, tá certo? Eu me lembro que a primeira vez que o senhor participou aqui do programa, o senhor falou algo que eu nem sabia, né? Mas o senhor disse aqui no programa que o senhor, logo no início do governo Jair Bolsonaro, o senhor fazia parte da cúpula, o senhor trabalhou, inclusive, né, em campanha para o presidente Jair Bolsonaro, que o senhor participou até de reuniões para ver a questão do ministério e tudo mais, sempre próximo ali. Eu lhe pergunto o seguinte: de lá para cá, depois que o senhor saiu, tá certo? O que o senhor observa com relação aos militares e o presidente Jair Bolsonaro? Houve uma adesão maior
ou realmente está havendo uma certa rejeição? Qual a visão que o senhor tem em relação a isso? O senhor que esteve lá, o senhor que participou, o senhor que conhece toda aquela cúpula ali, o que é que o senhor pode dizer a respeito disso? Muito obrigado. Bom, realmente eu participei do processo eleitoral, apoiamos a candidatura do candidato Jair Bolsonaro à presidência da República, votamos nele, pedimos para muitos eleitores votar nele, mas sabíamos, sim, que ele não tinha preparo, que ele não tinha qualificação para o cargo, mas isso é uma coisa, mas ele poderia ter humildade, poderia ouvir as pessoas, poderia se aconselhar. Lamentavelmente, esse perfil não existe no personagem do nosso presidente da República. Então, eu participei também de toda a transição, e já lá na transição, eu percebi que não tinha como prosperar o governo. Por que não? Na transição, sequer houve um entendimento entre o presidente e o vice-presidente. Eu falo do que eu sei, das coisas que eu vivi. Eu estava lá, na sala de apoio ao vice-presidente. Nesta sala, nós tínhamos 4 computadores e 4 telefones. Nenhum funcionou nos 45 dias de transição. Nenhum. Ora, quando estava concluindo ali o período da transição, eu disse, eu não vou para o Palácio do Planalto, e não fui, porque eu sabia que não tinha nenhuma possibilidade de haver essa mudança no decorrer do percurso, do mandato. Muito bem, o que ocorre na relação do presidente, não só com as Forças Armadas, mas com todos os segmentos da sociedade. A cada dia ele vem perdendo apoiadores. É assim nas Forças Armadas, é assim no setor empresarial, é assim no seio da população, é assim com os eleitores. Resultado prático disso, na eleição de 2020, as eleições municipais, ele não elegeu ninguém, absolutamente ninguém. Toda pessoa que ele apoiou não conseguiu sucesso. Depois disso, tentou criar um partido, uma Aliança pelo Brasil. Como é que alguém que foi eleito com 58 milhões de votos não consegue 500 mil assinaturas de apoio? Alguém pode explicar isso? Então, perda de apoio. Agora, insistiu nessa discussão de voto impresso, auditável, contra voto eletrônico, perdeu no Congresso, perdeu na Câmara dos Deputados. E não adianta vir com esse discurso que teve mais de 50% dos votos, porque ele sabe muito bem, ele foi 30 anos deputado federal, ele sabe que ali tem um regimento interno, que tem regras claras. Ele tinha que ter 308 votos e não foi capaz, mesmo comprando a consciência de alguns parlamentares, como também comprou a consciência de alguns militares, não conseguiu essa votação. Então, é um produto, digamos assim, que está em decadência dia a dia, vem caindo. Né? Então, não vejo nenhuma possibilidade de reversão dele ter apoio, não consigo enxergar nenhuma possibilidade de sucesso na eleição de 2022. Agora, me perdoem todos aqueles que o apoiam, e, por favor, continuem votando nele. Eu não estou dizendo aqui para ninguém deixar de votar no candidato A, B ou C. Não, muito pelo contrário, vivemos uma democracia e todos nós somos livres para votar naquele candidato que nós escolhemos. Obrigado. Muito bem, aí está então o brigadeiro Átila Maia. Brigadeiro, eu vou melhorar um pouco mais aquela pergunta que a telespectadora fez, quando perguntou qual seria a diferença de trocar um capitão por um brigadeiro na presidência da República. Eu vou um pouco mais além. Por exemplo, o senhor tem um nome que, por si só, é um nome forte, tá? Fácil de lembrar. Não seria, ou não está sendo assim, queimar o filme, usar o seu posto de brigadeiro da Força Aérea como prenome no âmbito da política
e até na disponibilização do seu nome para a disputa eleitoral à presidência da República? Um pouquinho mais profunda a pergunta do que a nossa telespectadora fez, agora se referindo realmente ao senhor e ao seu posto. Por favor. Obrigado aí a nossa telespectadora. Então vamos lá. Sempre devagar, com calma, elegância, tranquilidade. O Brasil está precisando de serenidade. Certamente essa pergunta é em função do desgaste que as Forças Armadas estão sofrendo, inclusive oficiais de postos elevados, como os oficiais generais, né? Lamentavelmente, isto vem ocorrendo no Brasil, mas é preciso compreender que a instituição Forças Armadas, elas são baseadas em dois princípios, da disciplina e da hierarquia, né? Então, quando o comandante supremo, que é o presidente da República, convida ou dá uma ordem para um dos seus subordinados militares das Forças Armadas, não há como não ser cumprido. Não há como não ser cumprida essa ordem, né? Então, um exemplo evidente, e já está tudo noticiado aí, que foi uma imposição, ou como queiram entender, um convite do presidente da República para que fosse feita aquela exposição, eu diria até ridícula, daqueles carros de combate ali em pleno eixão ali, né? Mas o comandante da Marinha não tem como recusar, ele é subordinado ao comandante supremo das Forças Armadas. Cabe a ele cumprir ordens. Quando discutiu-se a questão do general Pazuello, se devia ou não devia ser punido, a mesma coisa, e eu fiz vídeos, dei entrevistas, não deveria ser punido porque é inconcebível que alguém consiga subir num palanque do presidente da República sem que tenha sido convidado. Ora, e se ele foi convidado pelo presidente, ele estava cumprindo uma ordem, porque não existe a possibilidade de ninguém atender um convite de um superior hierárquico dentro da estrutura das Forças Armadas, né? Então, há esse desgaste, mas é preciso que as pessoas compreendam exatamente como funciona a nossa estrutura. Então, meu caro, eu diria que, para mim, é uma honra ter sido e ser oficial-general da Força Aérea Brasileira, instituição que eu defendo em qualquer lugar e em qualquer condição que eu esteja. Lamentavelmente, estamos sofrendo esse desgaste, mas não há comparação, né? Um capitão e um oficial-general não há como comparar. Não quero dizer com isso que um capitão, um tenente, um sargento não possa vir a ser presidente da República. Pode, desde que ele tenha discernimento, que ele tenha humildade, que ele saiba ouvir, que ele saiba... Entende? O que não é o caso do nosso presidente. Brigadeiro Átila Maia, ao vivo aqui conosco, ele que é pré-candidato à presidência da República, ano que vem, 2022, tá? Então, estamos aqui batendo um papo sobre esses assuntos atuais. Brigadeiro, deixa eu lhe falar o seguinte, olha só, o TSE aprovou instauração de inquérito criminal contra o presidente da República por suas críticas ao sistema eleitoral. Só que a Constituição Federal, e aí eu boto um não assim bem grande, não, né? Um não permite que juízes abram inquérito criminal. O que o senhor pensa, né, sobre os reiterados desrespeitos à Constituição brasileira? Por favor. Ok, obrigado pela pergunta. Tem um ditado que diz, mais ou menos assim, que as palavras conduzem e os exemplos arrastam.
Eu me recordo aqui também de um outro filósofo alemão, Otto von Bismarck, que dizia o seguinte: com leis ruins e juízes bons, ainda é possível governar, mas com juízes ruins, as melhores leis não servem para nada. E eu aproveito aqui para fazer a minha homenagem a todos os advogados do Brasil, porque vivemos hoje, literalmente, no império da injustiça. Nunca os advogados foram tão úteis como agora. Então, esses profissionais que tiveram início aqui no Brasil, desde o dia 11 de agosto de 1827, quando foram inauguradas as duas primeiras faculdades de direito, uma em São Paulo e outra em Pernambuco. Então, meu caro, respondendo agora exatamente a sua pergunta, eu responderia com outra pergunta. Quem não está descumprindo a Constituição neste nosso país? Eu assisto isso diariamente nos três poderes. É o Executivo, através do presidente da República e dos seus subordinados, até mesmo os nossos comandantes militares romperam com a Constituição numa manifestação que foi feita há pouco tempo atrás em relação à questão do senador que preside a CPI. Né? Parece que eles não conhecem o artigo 53 da Constituição, que está lá expresso que os parlamentares, deputados e senadores têm imunidade pelo que eles falam. Então, ninguém pode ser, nenhum deputado, nenhum senador pode ser punido por qualquer coisa que ele diga. Né? Mas, naquela manifestação que foi feita pelos três comandantes, então, lamentavelmente, houve esse descumprimento também. No Legislativo, também diariamente vê isso, e no Supremo. Então, nós estamos vivendo, na verdade, no Brasil, o império da injustiça. Eu estou propondo, como uma das nossas metas de plano de governo, de programa de gestão, a concertação dos poderes da República, porque nós precisamos sentar e realmente harmonizar esses poderes. Ou nós temos Constituição, ou nós temos leis, ou nós não temos. Isso não pode ser só enfeite. Né? Ninguém pode ter um livro da Constituição apenas para enfeitar a sua estante. A Constituição é para ser cumprida, as leis têm que ser cumpridas, e não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Agora, a coisa está tão fora de controle que também não existe outra alternativa a não ser dialogar. Conversar. Os 3 primeiros meses eu dedicarei a isso. Precisamos reunir os 3 poderes, conversar, acertar e caminhar, avançar. Essa é a nossa proposta e é isso que eu tenho visto em relação ao ponto que foi abordado aqui. Muito obrigado. Muito bem, estou falando com o brigadeiro Átila Maia, pré-candidato à presidência da República em 2022. São 18 horas e 29 minutos, olha, quer tomar aquela aguinha, quer ir no banheiro, aproveita agora, hein? Eu vou a um rápido intervalo e volto já, dando continuidade à entrevista com o brigadeiro Átila Maia. Voltamos já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para
Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18 horas e 33 minutos. Olha, eu quero falar com você, atenção, hein? Você que está pensando em fazer aquele exame de vista, você que está precisando trocar o teu óculos, o lugar, é claro, é na Ótica A Graciosa. Vamos ouvir. Ótica Graciosa. Olha, você quando chega na Graciosa, parece que você sai de um mundo e entra em outro, tá? Quando a gente entra na loja da A Graciosa, é como se você estivesse lá na capital, em João Pessoa, dentro de um shopping. Essa é que é a verdade. Então, na compra de um receituário completo, você tem o exame de vista de graça. Olha só. Então, tá esperando o quê? Vai rápido, hein? Pensou na moda, pensou em A Graciosa. Agora veja só, você que tem que cuidar da saúde, né, gente? Tem que cuidar das pessoas que a gente ama, tá? A saúde em primeiro lugar. E a melhor maneira de você cuidar da saúde é a prevenção. E quando a gente fala em prevenção, a gente lembra logo da Associação Polissaúde. Vamos assistir. O que você faz com R$2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu disser que por menos de R$2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polissaúde? Agora somos tamanho família, com planos a partir de R$ 219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$ 29,00 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama.
Associação Poli Saúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece. É hora de cuidar de quem você ama, então não pensa duas vezes. Vai lá na Associação Poli Saúde e eu indico porque eu sou o cliente. Muito bem, estou falando aqui com o Brigadeiro Átila Maia. Estamos aqui conversando sobre assuntos atuais, né? Ele que é pré-candidato à presidência da República em 2022, tá? Brigadeiro Átila Maia. Deixa eu ver aqui, meu querido Brigadeiro. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta aqui para o senhor. Brigadeiro Átila Maia, fazendo referência aos 132 pedidos, eu estou dizendo 132, hein? Pedidos de impeachment do presidente da República e pedidos de cassação da chapa eleita. Será que o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro conseguirá chegar até o fim do mandato? E aí? Ok, muito obrigado, Fernando Antônio. Bom, particularmente o que eu percebo aqui nas minhas andanças ali no Congresso, Câmara e Senado, não existe essa vontade política de tirar o presidente. Até porque outros impeachments nós já tivemos com um número bem menores de pedidos. E por que é que não há esse interesse? É evidente que todo mundo quer disputar a eleição com um candidato fraco. Então, é assim que eu vejo. Então, não consigo ver nenhuma possibilidade de avançar um pedido de impeachment e ele vai ser mantido aí, sangrando aí até o último dia e, enfim, essa é a estratégia que eu estou percebendo. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem, aí o Brigadeiro Átila Maia respondendo. Vamos agora a uma perguntinha aqui sobre aquela questão das fake news. Olha só, Brigadeiro Átila Maia, no inquérito das fake news, também chamado de inquérito do fim do mundo, quem é a pretensa vítima também acusa e julga, e já prendeu jornalistas, bloqueou canais de mídia, ordenou buscas e apreensões, mantém preso parlamentar por crime de opinião, investiga pessoas. Por último, inclui em suas investigações o presidente da República, por divulgar aos quatro ventos sua opinião sobre as urnas eletrônicas. Eu lhe pergunto, o que o senhor pensa a respeito deste inquérito? Muito obrigado. Bom, já falamos aqui na pergunta anterior, eu acho, do caos jurídico que vivemos no Brasil, onde ninguém cumpre a Constituição, ninguém cumpre lei, enfim, isso aqui está um balaio de gato, né? É uma verdadeira loucura. Então, isso é simplesmente reflexo desse caos. Agora, esse caos é consequência do quê? A impressão, a sensação que nós temos no dia a dia da nossa República é de que há autoridades nos três poderes com algum envolvimento em crimes, trocando acusações para negociar proteção. Pode ver, cada dia um inquérito é arquivado, um processo é arquivado, aí quando tem ameaça, o outro ameaça daqui, o outro dali, e é isso, essa ciranda. Trocam acusações para negociar proteção. É muito lamentável essa situação que o Brasil vive. Estamos passando por uma situação de descrédito no mundo inteiro, e isso precisa mudar. Então, é exatamente isso que eu falei. Não consigo ver uma outra forma
de enxergar isso. São autoridades, de alguma forma, com envolvimento em crimes, trocando acusações para negociar proteção. Obrigado. Muito bem. Brigadeiro Átila Maia, como já falei antes, o senhor participou ali da cúpula, né, do presidente Jair Bolsonaro, desde o início, lá quando começou, quando ele estava em campanha, quando foi eleito presidente da República, e foi eleito exatamente pela urna eletrônica, tá? Foi eleito pela urna eletrônica, como todos esses deputados, senadores, todos que estão lá, eleitos pela urna eletrônica. Eu pergunto aqui o seguinte: qual a opinião do senhor, tá, sobre a possibilidade de fraudes na urna eletrônica e o voto impresso auditável? Por favor. Bom, não só o presidente, como toda a família foi eleita e tiveram uma votação bastante expressiva justamente no voto eletrônico. Então, na minha visão, ele está percebendo, ele tem consciência de que ele vai perder a eleição e está querendo arranjar uma desculpa qualquer para a derrota. Enfim, agora, você me pergunta sobre a possibilidade de fraude. Aonde a natureza humana estiver presente, existe possibilidade de fraude. Então, voto eletrônico, voto impresso auditável, voto só manual, aonde quer que esteja presente a natureza humana, né? Há possibilidade de minimizar, de reduzir essa probabilidade? Sim. A minha proposta, e é o que eu pretendo fazer com aqueles que estiverem dispostos a me ajudar no processo. Imagine que aí na Paraíba, em João Pessoa, em Catolé do Rocha, enfim, pessoas votaram em mim. Se ao sair ali da sala das urnas, essas pessoas se prontificarem, primeiro, a declarar o voto, segundo, mandar uma foto do título de eleitor e terceiro, mandar a localização, eu terei o meu voto georreferenciado. Significa que eu consegui produzir uma prova. Se naquela urna eu não tiver nenhum voto, ou o voto não for compatível com as informações que eu recebi, eu posso ajuizar uma ação, né? Imagine se todos os partidos adotassem essa mesma providência, porque, por tudo que eu já li, que já conversei, que discuti, se existe a fraude, não é exatamente na urna. A urna, ao que tudo indica, é inviolável, é no processo da contabilização, ou seja, se essa fraude existe, ela é localizada. Então, é muito fácil de investigar e identificar onde houve a fraude. Tanto o que os ministros do Superior Tribunal Eleitoral está colocando uma ação contra o presidente, não é porque ele fala da possibilidade da fraude, é porque ele afirmou que houve fraude na eleição em 2014 e não apresentou provas. Então, é uma situação bastante diferente. Então, a fraude, há possibilidade, sim, aonde existia a natureza humana. Muito bem. Brigadeiro Átila Maia, ao vivo conosco, você que está assistindo o programa, pode e deve participar, mandando a sua pergunta, o seu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo ao Brigadeiro Átila Maia. Esse número que está aparecendo aí no seu vídeo é o WhatsApp aqui do programa, tá? Então você pode mandar agora, eu vou receber aqui em tempo real e vou passar a pergunta para o Brigadeiro Átila Maia. Me diga uma coisa, Brigadeiro Átila Maia, já que a gente está falando aí do voto eletrônico, de tudo isso, né? Assuntos atualizados do momento, eu lhe pergunto o seguinte: qual o seu pensamento a respeito da questão do distritão, né? O que é que o senhor pensa a respeito sobre a aprovação do distritão? Qual a sua posição em relação a isso?
é muito difícil alguém tentar modificar o sistema pelo qual ele se beneficiou, né? Nós não podemos nunca esquecer que quem está discutindo esse assunto são parlamentares, os deputados federais, que se elegeram. Então, eles estão fazendo ali, mas sempre de olho na possibilidade da sua manutenção no cargo, né? Então, ok, vai ter o distritão. O que significa o distritão? A gente pega o estado, a Paraíba. São os candidatos que obtiveram as maiores votações, serão os eleitos, né? Ora, mas se você tem também o recurso de campanha, que é aquele fundo eleitoral distribuído pelo dono, pelo presidente do partido, é evidente que ele vai direcionar maior recurso para aquele candidato que ele quer que se eleja. Na maioria das vezes, os próprios deputados e senadores são os presidentes dos partidos, ou, se não, eles também atendem direto aos interesses dos presidentes. Esse sistema, esse distritão, eu não tenho dúvida nenhuma, ele vai beneficiar os deputados, os parlamentares que já têm mandato, né? Isso é bom? Na minha visão, não é. Nós precisamos oxigenar. Bom, e a quem cabe mexer nisso? Porque lá de dentro do Congresso não vai sair nada que beneficie a população. Então, somos nós, eleitores, que precisamos estar atentos. Porque se nós não ficarmos atentos, isso não será benéfico para a população brasileira. Então, o eleitor precisa entender que eleição é coisa muito séria e que tem diferentes papéis aqueles que são eleitos, para o legislativo e para o executivo, que também a maioria das pessoas parece não ter essa compreensão. Então, eu não tenho dúvida de que o distritão vai beneficiar aqueles que hoje estão com mandato. Muito bem. Brigadeiro Átila Maia, agora o que o senhor acha, qual seria a sua opinião com relação à volta das coligações partidárias, tá? O que o senhor pensa a respeito disso? E também sobre essa questão do aumento do fundo partidário, né? Que nós tivemos aí agora, inclusive naquele momento que o presidente estava no hospital, estava fazendo a cirurgia, foram lá e aprovaram, né? Jogaram lá a proposta para 6 bilhões o aumento do fundo partidário. O que o senhor acha disso? Coligações, fundo partidário, por favor. Bom, as coligações no sistema aí de distritão, para mim não faz sentido, não consigo ver a lógica. Como é que vai ser o sistema de distritão e coligação? Não consigo ver essa... Eu acho que ou é uma coisa ou é outra. A coligação, ela só faz sentido naquele voto proporcional. A questão do fundo eleitoral. E aí percebam, juntando com a pergunta, o fundo eleitoral não... Diga, pois não. Houve uma falhazinha na transmissão, mas pode continuar. Voltou, está normal. Tá, ok. O fundo eleitoral... não é que ele foi aprovado quando o presidente estava no hospital. O fundo eleitoral, a proposta de 6 bilhões de reais, foi encaminhado pela própria presidência da República. Isso dita pelo vice-presidente da Câmara que presidiu a sessão. Qualquer um que entra as declarações dele aí, que tem inúmeras. Por quê? A negociação era essa: apresento 6 milhões, dou uma de bonzinho aqui e reduzo para 4 bilhões. E mesmo assim, é muito dinheiro. Meu caro Fernando, você sabe que cada parlamentar tem hoje, para emendas parlamentares, que são aqueles recursos que eles direcionam, enfim, para o que eles querem nos estados, são 16 milhões de reais. Em 4 anos, são 64 milhões de reais. Mas
o que o partido vai destinar do fundo eleitoral para quem já tem mandato, eu pergunto, isso é justo, meu amigo? Não tem. A coisa ela é feita para não funcionar. Tudo é feito para que os mesmos sejam mantidos. Então, eu quero falar agora para você, eleitor, que está nos acompanhando. Não embarque nessa. Não peça dinheiro de político com mandato, porque ele está comprando a sua consciência. Dedique-se ao processo, analise os nomes e faça a sua escolha. Não venda seu voto por um bujão de gás, por uma dentadura, por um litro de leite, pelo que quer que seja, porque você está sendo enganado. Isso é o famoso estelionato eleitoral. Também espero ter respondido, meu caro, porque eu sei que o tempo está correndo e... É verdade, respondeu. Eu fico só preocupado, né, quando o senhor diz isso que o senhor acabou de falar. Não venda seu voto por um botijão de gás, né? Existem pessoas que já vendiam o voto por um botijão de gás quando ele custava 35, 40 reais. E agora que está custando 120? Agora é que o perigo tá maior ainda, né? Brigadeiro Átila Maia, me diga uma coisa. Realmente o tempo já está praticamente esgotado, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta e o senhor já pode emendar a resposta, fazendo também suas considerações finais, tá certo? Desejando seu boa noite a todos os telespectadores. Agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui no Balanço Diário e vai voltar, com certeza. Faremos muitos programas aí ainda, se Deus quiser. A pergunta é a seguinte: o senhor acha realmente que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai concorrer à presidência da República, ou o senhor acha que pode haver ainda algum acidente de percurso, o STF, alguma coisa aí que ainda chegue para impedir essa candidatura de Lula? E emende com sua consideração final, por favor. Ok, muito obrigado. Bom, o Ministério Público aqui acolheu a denúncia em relação à questão lá do sítio de Atibaia e a corte aqui deve julgá-lo, né? Então, ele retornará a ser ficha suja. Mas já dissemos aqui, nós estamos vivendo o caos jurídico no país. Então, a gente não sabe. Existe lei, existe Constituição? Não sei. Tudo hoje é muito nebuloso e a gente não sabe se realmente isso vai permanecer. Agora, eu, pessoalmente, gostaria que tanto ele quanto o atual presidente, que os dois disputassem a eleição, porque é a grande oportunidade que o povo tem de dizer que não quer nenhum extremo, nem a esquerda e nem a direita. Chega desse negócio, nós precisamos de serenidade, de tranquilidade, o país precisa avançar, são cerca de 30 milhões de pessoas desempregadas, enfim, desiludidas, que não têm nem o que comer, e nós precisamos gerar emprego, melhorar a economia, fazer com que realmente o país seja a grande nação que foi feita, idealizada por Deus, porque colocou riquezas enormes aqui neste país e que nenhum brasileiro está conseguindo usufruir dessas riquezas que estão aqui à disposição de todos nós e que estão sendo diariamente desviadas por esses políticos, porque as riquezas aqui são suficientes para sanar as necessidades de todos os brasileiros, mas, infelizmente, elas não são suficientes para saciar a ganância desses políticos. Com isso eu me despeço, agradeço imensamente pela oportunidade e estarei de volta todas as vezes que você me chamar. É sempre um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de esclarecer o nosso eleitor. Um forte, afetuoso abraço a todos vocês.
Muito bem, Brigadeiro Átila Maia, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Diário. Você que acompanhou, que está acompanhando, o programa vai ser reprisado pela Netline HD TV Canal 3, tá certo? Fica também nas nossas plataformas digitais, Facebook Diário do Sertão, canal do YouTube TV Diário do Sertão e no nosso canal do YouTube Programa Cheque Mate. Então você tem como assistir aí quantas vezes quiser e compartilhar. 18 horas e 57 minutos. Quero falar agora com você que está pensando em comprar aquele medicamento genérico. E você sabe, né? Genérico é na Franfarma. Na Franfarma você tem farmacêutico de plantão, você tem o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. Aí está o endereço da Franfarma, Avenida João Rodrigues Alves, 130, Centro. 83 é o telefone, 99411 6030 ou 99178 3033. Franfarma. Muito bem, quero falar com você agora, você que está pensando em comprar os mantimentos, a feira, ó, acabou, o lugar é claro, não tem outro, o lugar é Supermercado das Palmeiras, telefone é 839-9157-2142, o endereço Rua Tibutino, Cartacho 228, aqui em Cajazeiras. Supermercado das Palmeiras, onde você compra economizando. E eu indico porque eu sou cliente. Olha, eu quero mandar um recado aqui rapidinho para Elizabeth Pereira, que falou conosco aqui na nossa plataforma digital. A Elizabeth está falando aqui sobre a situação dos animais, né? Os animais que estão abandonados, que estão sofrendo. Ela pede realmente que a gente clame aqui para que as pessoas ajudem esses animais. Inclusive a Cleo Moura, ela precisa de alimento para fazer comida para mais de 200 animais da sua casa, fora os que ela alimenta nas ruas. Então, Elizabeth, eu vou fazer um programa sobre essa temática, viu? Eu vou fazer um programa aqui sobre a questão dos animais de rua, animais abandonados, tá bom? 19 horas, eu quero agradecer demais a audiência, a companhia de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe aí o teu lar, a tua casa, a tua família. Estaremos de volta amanhã, às 17 horas, no seu programa Balanço Diário. Boa noite, Brasil. Tchau. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Aqui no Supermercado Cajazeiras você encontra uma grande variedade